Com a paz do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia, Salmo 119 e o verso 105. Salmo de número. Enquanto você está localizando o texto sagrado da palavra de Deus, eu quero aqui rapidamente realizar algumas considerações. Primeiramente, eu quero louvar a Deus por essa única e singular oportunidade de poder estar com os irmãos pela primeira vez aqui no estado do Rio Grande do Norte, aqui na cidade de Parnamirim. Que Deus abençoe a vida do anfitrião deste evento, que é o pastor Antônio Pereira. Deus abençoe. Deus abençoe também a vida do pastor Regis Silva, que é o presidente deste congresso intitulado Missionários do Campo. Deus abençoe também a vida da sua esposa, cantora Jaine Medeiros. Eu quero louvar a Deus também pela vida de todos os pregadores que estão aqui. Deus abençoe, continue abençoando vocês, que Deus sempre continue usando vocês cada vez mais, em nome de Jesus. Que Deus abençoe também a vida de todos que trabalharam aqui na logística para que este trabalho viesse a estar em andamento, desde o período da manhã, sonoplastia. Que Deus abençoe cada um que está presente aqui nesta noite de forma presencial e também de forma virtual, através das redes sociais. Que Deus abençoe e que Deus continue falando com vocês também. Eu quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, a irmã Wanda, que está lá em São Paulo, nos acompanhando através do canal do YouTube. Deus abençoe, em nome de Jesus. A palavra de Deus está localizada, Sefer Tehillim Mizmor, ou livro dos Salmos, número 119, e o verso 105, que nos fala da seguinte forma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém. Se assente, por favor, muito obrigado. Tira esse copo daqui, pastor, que eu vou bater a mão nesse. Eu tenho o costume de derrubar copo. Se eu derrubar esse copo aqui, misericórdia, né? Nossa, eu esqueci de mencionar alguém, por favor, me perdoe. É que a mente já não ajuda mais, mas sinta-se também abraçado por Deus aqui nesta noite. Nós estamos aqui envolvidos com uma obra missionária, intitulado Missionários do Campo, Congresso Missionários do Campo. Quando nós falamos de obra missionária, nós falamos de uma pressa que nós temos de alcançar as almas, porque Jesus, ele já está às portas. O que nós mais aguardamos aqui, todos sabem, não é a volta, mas é a vinda de Jesus. A volta é para quem ficar no arrebatamento no período da grande tribulação. A vinda é aqueles que Jesus vai estar aguardando nas nuvens, após o ato do arrebatamento. Mas nós temos que entender que há um processo em andamento para que isso se torne uma realidade. E o que Deus mais falou aqui nesta noite, e é bom nós chegarmos cedo no culto, independente dos nossos afazeres ou responsabilidades, porque nós observamos as diversas formas que Deus fala, desde o princípio do culto até o seu término, que na maioria das igrejas é com a impetração da bênção apostólica, 2 Coríntios 13:13, que nos fala da unidade indivisível e indissolúvel, que é o que representa o nosso Deus. Mas antes da impetração da bênção apostólica, ou em algumas igrejas também que usa a bênção araônica, número 6, independente da bênção que é impetrada, o maior objetivo desta igreja aqui é almas. O maior objetivo deste projeto, almas, porque é o que Deus nos chamou para alcançarmos. É o objetivo da igreja ser emprestada, porque foi um empréstimo. Deus emprestou a igreja lá da eternidade para o tempo, para que a igreja aqui na terra e no tempo alcance as almas para o reino de Deus. Você não tem que se preocupar com a opinião das pessoas, se você é ou não é qualificado. Quem qualifica é Deus, quem chama é Deus, o poder é de Deus, a graça é de Deus, a igreja é de Deus, as almas pertencem a Deus, irmãos. É bem verdade que a salvação ela é individual, mas você não pode se preocupar apenas com a sua própria salvação.
Você tem que se preocupar com aqueles que ainda estão aprisionados nos laços, nos dardos inflamados, nos aguilhões da morte, irmãos. E o que Deus mais falou aqui nesta noite, até o presente momento, sobre a nossa postura, sobre a nossa conduta. Foi falado aqui nesta noite acerca da vinda, para quem prestou atenção, acerca da vinda e acerca da volta de Jesus. Falou-se aqui também acerca da construção de uma nação em um dia, através de uma profecia. Ezequiel 37, irmãos, fala da instauração de Israel, física e espiritualmente. A parte física aconteceu no dia 14 de maio de 1948, foi a profecia de Ezequiel, a primeira porção. Agora, a segunda parte, que é a parte espiritual, ela só irá acontecer no segundo período, os 3 anos e meio finais da grande tribulação. E ela começará primeiro em Zacarias capítulo 12, versículo 10, quando Deus vai derramar nos instantes finais da sua volta para resgatar definitivamente a nação de Israel. O que ele vai fazer? Vai derramar o espírito de súplica e de clamor, ou seja, ele vai autorizar o Espírito Santo a estar atuando na obra da conversão, porque é só o Espírito Santo que tem o poder de convencer o pecador acerca do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que ele vai fazer. Aí nós pulamos para o capítulo 14, versículo 3, 4 e 5 do livro do profeta Zacarias, falando acerca da volta de Jesus de forma visível, acompanhado da sua igreja. Literalmente os seus pés pisarão no monte das oliveiras, fendendo um monte no meio, abrindo um escape ou um vale, para garantir a salvação de Israel, e o ponto final do governo do anticristo. Aí ele vai aprisionar o falso profeta, a besta, o Satanás, o diabo e os seus demônios, por 1000 anos, e ele vai implantar a última dispensação, chamada de milênio. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos localizar 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei mosaica, graça, e a última que virá, o milênio. Nessa 6ª dispensação, quem tem autoridade máxima, quem atua com maestria e ousadia e autoridade, é o Espírito Santo. Jesus atua como advogado da igreja. Jesus é aquele que está aqui nesta noite para receber as tuas causas, para receber os teus processos, as tuas necessidades, e Ele vai interceder diante de você perante Deus Pai. E simultaneamente a isso, o Espírito Santo continuará a trabalhar na obra da conversão. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nesta noite aqui você pode ter certeza, ninguém vai sair daqui de mãos vazias, ninguém sairá daqui da mesma forma. Hoje Deus está trabalhando no coração de alguém, derramando bálsamo de refrigério e te ensinando que um caminho é um só, caminho de almas. Porque tem gente que pensa que Deus o chamou para ele se aparecer, para ele se promover. Irmãos, aqui não tem pregador maior, pregador menor, não tem cantor melhor, cantor pior, não. Todos aqui fomos comprados pelo mesmo preço, o preço do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Deus não nos chamou para ficarmos sentados assistindo culto, porque culto não se assiste, culto se participa. Deus te trouxe aqui para você estar participando do culto, para oferecer o seu melhor e entender que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Ele me trouxe aqui no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Panamirim, para profetizar que Ele não perdeu o controle da situação. Pode estar distante do teu alcance, mas não está distante do alcance de Deus. Pode estar fora do seu controle, mas não está fora do controle de Deus. Quem ainda acredita que Deus está no controle da situação, levante a sua mão e glorifique ao nome do Rei Jesus. Aleluia. Faça um propósito com Deus hoje. Faça um propósito com Deus hoje e honre o propósito. Porque tem gente que recebeu algo, mas perdeu porque não honrou o propósito.
Você tem que honrar a sua palavra, irmão. Você não firmou uma palavra diante dos homens, você firmou uma palavra diante de Deus. E Deus é a maior autoridade, Ele tem um controle de tudo. Ele abre, mas também fecha. Ele fecha, mas também abre. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim, o princípio e o fim. E trouxe alguém aqui nessa noite para te dizer: só depende de você a tua própria sorte. Só depende de você o que você espera de Deus. Só depende das suas escolhas o que você irá viver. Este número que nós lemos aqui, verso, né? Números e versos. O número é o 119 e o verso é o 105. A Bíblia, para nós que estudamos, porque Bíblia não se debate, não se discute, Bíblia se estuda. A Bíblia para nós, quando nós começamos a estudar, a pastor Regis Silva, é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai juntando as partes, vai aprender a juntar as partes para formar um texto, e o texto vai produzir um contexto. E o que é o contexto? É o significado do que você leu dentro do texto. Aí o que isso quer dizer? A Bíblia, ela está codificada, como diz um pregador muito antigo. Ela está codificada. E como nós vamos descodificá-la? Através de uma boa interpretação. E uma boa interpretação, ela só é feita através do estudo. E dentro do estudo você vai entender que a Bíblia, ela não é qualquer livro. É bem verdade que num curso de graduação de Direito, você vai estudar também duas matérias que nós usamos na interpretação da Bíblia, que é o que? A exegese e a hermenêutica. Mas fazer uma exegese da Bíblia não é a mesma coisa que fazer uma exegese da Carta Magna do Brasil, que é a nossa Constituição, lá de 88, que possui 250 artigos e aproximadamente 128 emendas constitucionais. Não, a Bíblia é diferente, irmãos. A Bíblia não é lei de homens, a Bíblia é a lei de Deus. A Bíblia não foi escrita por homens, a Bíblia foi inspirada por Deus. A Bíblia não é da terra, a Bíblia veio da eternidade, porque é a palavra de um Deus indivisível e indissolúvel, que habita dentro de uma forma pluralidade, de forma coletiva, a unidade máxima. É por isso que igreja não é um indivíduo, igreja é um corpo. Não existe igreja sem corpo, não existe igreja sem corpo. Quem faz parte deste corpo, levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia. Nunca meça o particular de ninguém com Deus, irmão. Nunca queira medir a estatura de um particular, de uma pessoa com Deus. Porque você pensa que a pessoa não serve, porque ela não cabe nas suas expectativas. Mas não foi você que chamou, foi Deus quem chamou. Não foi você que trouxe para cá. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 2 versículo 47: e acrescentava Deus diariamente à igreja a vida de todos aqueles que haveriam de ser salvos. Irmão, pregador não traz ninguém para a igreja, cantor não traz ninguém para a igreja. Quem traz é o Espírito Santo de Deus. Ele operava lá no princípio e ele continua operando hoje também. É o Espírito Santo que nos trouxe aqui nesta noite. É o Espírito Santo que está falando com você, que está me acompanhando através da rede social, porque Deus é a autoridade máxima que há aqui no nosso meio. Quem acredita nessa verdade, levante a mão e dê glória para Jesus. O verso 105 do Salmo de número 119. Se nós formos descodificar esse texto, ele está no Antigo Testamento. O que significa Salmos? É Sefer Terrilim mesmo, Sefer livro, Terrilim Salmos, mesmo período constante e contínuo de movimento. Não é apenas o inário de Israel, mas é uma declaração de todos os aspectos, momentos vividos e vivenciados. É uma declaração de existência do povo de Israel. E aqui este número 119, o verso 105, ele se completa lá no Novo Testamento. Quem é que nunca leu Mateus 25? A parábola das 10 virgens. Ali é uma tipificação usada por Mateus, que era um judeu publicano, trazendo de uma forma que o judeu entenda, usando uma linguagem que o judeu entenda, e falando acerca das características da volta de Cristo, dos momentos que Jesus estaria retornando, e como estaria a igreja, e a separação de quem iria e de quem não iria, fazendo uma distinção entre azeite e falta dele, botija cheia, botija vazia, lamparina acesa, lamparina se apagando.
Irmãos, nós temos que entender que a unção de Deus, ela é fundamental na nossa vida. A unção de Deus, não me interprete mal, mas aqui nós vamos estudar. A unção de Deus, ela nos dá 3 características. Ela nos torna firmes, ela nos torna constantes, e ela nos torna sempre abundantes em toda a obra do Senhor. O que significa? Firme. Você olha para essa parede aqui, e você sabe que o que faz ela ficar de pé não é a altura, mas é a profundidade do alicerce. Assim é o cristão. Eles nos olham e veem os processos que nós passamos continuamente, diariamente, e muitos até pensam e questionam como esta pessoa, através em meio a tudo que está passando, ainda continua servindo a Deus, vindo para Deus e glorificando a Deus. É por causa do alicerce. É algo que ninguém tem condições de observar, irmão. É por isso que você está aqui, porque o teu alicerce está em Deus. É Deus quem te sustenta, é Deus quem te usa para a glória do nome do Senhor. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique. É por isso que a palavra de Deus nunca pode se apartar do teu coração. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz: porque assim será toda palavra que sair da minha boca, ela nunca, jamais voltará vazia, sem antes cumprir tudo o que me apraz e prosperar no objetivo pela qual eu a enviei ou designei. A palavra está sendo lançada e ela não volta vazia, ela vai produzir resultado. Você serve um Deus de resultado, um Deus que traz resultado à nossa existência. Quem acredita que hoje é noite de resposta e de resultado, levante a sua mão, profetize para o teu irmão: hoje é noite de resultado, hoje é noite de resposta, hoje é noite de resultado, hoje é noite de resposta de Deus. Uma simples pergunta: tem alguém aqui que é criado no evangelho desde criança? Levanta a mão. Nascido não, né? Porque você nasceu no hospital. É porque tem gente que fala: eu nasci no hospital. Não pode, né? Tem como. Quem levantou a mão? Vocês são as exceções. Por que eu digo exceções? Porque essa é a única exceção que existe. Quem não é cristão desde a infância, Deus arrancou de algum lugar. Por isso que é a terminologia, né? É o significado, ou seja, a etimologia da palavra igreja. Significa o quê? Arrancados de dentro do mundo para fora e assentados nos lugares celestiais onde você está. Salvo essas exceções aqui, quer dizer que cada um aqui Deus arrancou de algum lugar. Mas o versículo-chave da leitura da Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 28, diz o quê? Examine-se, pois, cada um a si. Para que eu pudesse estar aqui nesta noite, há 23 anos atrás, final dos anos 90, princípio dos anos 2000, Jesus me resgatou do tráfico de drogas. Naquele período eu era dono, não era gerente, eu era dono de aproximadamente 10 biqueiras, bocas de fumo, pontos de tráfico de droga. Aonde? Na cidade de Suzano, zona leste de São Paulo. Eu tinha o costume e o hábito de ir sempre na madrugada buscar o dinheiro da venda diária. Numa dessas minhas idas e vindas, um dos 10 traficantes que trabalhava para mim, ele me traiu e me alvejou com um tiro de pistola 380 lá esquerdo do abdômen. Fui socorrido para a Santa Casa de Misericórdia lá em Suzano. Cheguei desacordado entre a vida e a morte. Recordo-me que eu acordei na manhã do dia seguinte na UTI daquele hospital, em uma maca, amarrado pelos braços e pelas pernas, usando o sonda retal, sonda de urina entubado pelo nariz e pela boca. No decorrer da manhã daquele dia, quando houve a troca de plantão noturno para o diurno, a enfermeira que assumiu o plantão diurno, ela entra na UTI, se desloca rapidamente na maca onde eu estava, olha para mim, me encara, fita os olhos e faz a seguinte pergunta: o senhor quer entregar a sua alma para Deus, para garantir a salvação dela? O senhor quer entregar a sua vida para Deus, para garantir a salvação da sua alma? Eu pensei rapidamente comigo mesmo: pior do que está, não pode ficar. Balancei a cabeça e disse: sim, eu quero. E ela pôs a mão na minha cabeça, irmão, fez uma oração discreta, porém objetiva. E pela segunda vez ela me pergunta: só quer entregar sua vida para Deus, para garantir a salvação da sua alma? Eu balancei a cabeça novamente e disse: sim, eu quero. E naquele instante eu entreguei minha vida para Jesus. Fiquei internado 30 dias. Após receber alta, eu saí daquele hospital paraplégico e usando uma bolsa de colostomia aqui do lado esquerdo. A bala do projeto que eu fui alvejado há 23 anos atrás está alojada na minha coluna aqui do lado direito até hoje.
Porque, irmão, tem gente que olha para mim, para você, e pensa que a nossa vida é uma vida fácil, né? Tem gente que olha para o pastor Ré e pensa que a vida dele é um mar de rosa. Tem gente que olha para você, olha para nós e pensa o quê? Esses crentes, eles vivem uma fantasia, irmão. Não existe Alice no País das Maravilhas no Evangelho, não. Evangelho é renúncia, é mudança, é transformação. É você entender que tudo é de Deus, para Deus e sem Deus nada do que seria possível e real. Não importa o que falam, o que pensem, o que é importante é quem te chamou e para que Ele te chamou. Quem é chamado por Deus aqui, levante a sua mão e glorifique a Deus. Irmãos, eu sei o que é ser rejeitado e sofrer preconceito, porque neste período de 2 anos eu sofri todo tipo de rejeição e preconceito dentro e fora da igreja. Porque tem pessoas que nos julgam pela aparência. Mas entenda uma coisa, esses que nos julgam pela aparência não sabem que quem chama é Deus, quem salva é Deus, quem liberta é Deus, a igreja é de Deus, você é de Deus, sua família é de Deus, tudo pertence a Deus. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você pode até ter tido perca, mas os ganhos de Jesus sempre serão maiores. É por isso que você está aqui nesta noite. O Espírito Santo está trabalhando no coração de alguém aqui nesta noite. Hoje vai chegar a salvação na tua casa, hoje é noite de salvação na tua família, hoje é noite de salvação e livramento de morte. Quem acredita, glorifica a Deus. Bom, se nós olhássemos aquelas 10 virgens, você saberia distingui-las? Não, por quê? Porque elas eram iguais em tudo. Só que na hora de exercer o ministério é que apareceu a diferença. Na hora de exercer a chamada, a diferença apareceu. Como que se deu? Elas estavam esperando quem? O noivo, porque tem gente que está pregando que é o esposo. Não, o casamento é lá, ó. É após o arrebatamento, bodas do cordeiro. Aí o que acontece? Elas estavam esperando quem? O noivo. Só que o noivo demorou um pouquinho, e elas caíram num profundo sono. De repente acordaram com alguém gritando. Irmão, quem aqui já acordou com barulho? Com alguém gritando, com barulho. Como é acordar numa circunstância dessa? Você acorda sem saber de nada. Você não sabe onde está, você não sabe onde tem interruptor. Ou seja, você acorda completamente perdido e preocupado. Assim foi quando elas acordaram. Só que elas entendiam que o propósito era o quê? Encontrar o noivo. É por isso que nós temos que ler a Bíblia entendendo-a. Porque aqui nós vamos definir e ter uma definição de que a parábola das 10 virgens se encaixa perfeitamente nesse texto que eu li. Porque aqui fala acerca do quê? Lâmpada. Fala do quê? Ela ilumina para você saber aonde você anda, para você saber onde você está pisando, para não pisar em falso e não cair em abismos. Lâmpada para os meus pés é o quê? E depois, luz para o meu, para te mostrar a direção certa, para você saber onde você deve ir, para você saber onde você deve e onde você vai chegar. E ela se encaixa. Voltamos para a parábola das 10 virgens. Elas acordam atônitas, sem saber o que fazer. Mas aí vem na mente o que? Nós temos que encontrar o noivo. Aí elas lembraram o que? Que para encontrar o noivo precisava de 2 coisas. Primeiro, botija de azeite. Segundo, lâmpada acesa. O azeite mantinha a lâmpada acesa, porque o acesso para o noivo era um caminho que estava escuro, um breu, em trevas, e só a luz ilumina o caminho. Porque ele estava diante, mas não tinha caminho iluminado. Tinha uma porta para chegar nele, porque ele é a própria porta. E só quem tem reserva de azeite consegue saber onde pisa e conhecer o caminho para onde vai. Olha para quem está do teu lado e diga: hoje, se você não tem, Deus vai te dar reserva. Se está acabando, Deus vai renovar. Porque você não vai ficar sem saber onde está pisando, e nem tampouco o caminho para onde você vai. Alacamaxéria, quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia. Deus hoje vai dar reserva de azeite para alguém aqui.
Deus hoje vai renovar essa reserva. Não vai acabar a unção, não vai acabar a presença. O poder de Deus não vai se esgotar na tua vida. Você não vai viver apenas de experiência dos outros, não. Deus tem uma experiência pessoal para você. Olha para o teu irmão e diga para ele: hoje Deus vai renovar a reserva. Hoje Deus vai renovar o azeite. A botija não vai ficar vazia. A lâmpada não vai se apagar. Porque você tem que pisar e saber onde está pisando. E tem que conhecer o caminho que você está andando. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá um glória para Jesus aí. Quem acredita, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão e dá um glória para Jesus. Só que aí entrou uma diferença entre quem tem e quem não tem. Quem entendia que deveria ter reserva e quem se descuidou e deixou acabar a reserva. Aí qual foi a atitude das que tinham? Primeiro, houve ali uma definição, né? Qual a definição que teve? Qual a definição que teve? Das 10, 5 era. E 5 era. Aí entrou uma definição que você olhando você não iria saber, né? Porque era tudo igual. Mas quando houve a necessidade da efetividade na chamada, se descobriu quem tinha e quem não tinha. Irmão, não se descuide, não deixe acabar. Ainda tem momento, ainda tem tempo para você buscar reserva. Porque você não pode se descuidar onde você está pisando. Você não pode se descuidar pelo caminho para não se perder no caminho. Nunca pegue atalho. Porque tem de gente hoje em dia se perder no caminho porque está pegando atalho. Irmão, atalho, às vezes ele pode levar você para o lugar certo, mas às vezes também não leva. É por isso que o caminho para nós é um só: presença de Deus. O azeite ali representava a presença de Deus na vida da igreja. Aí quando as 10 que não tinham descobriram que não tinham e descobriram que as outras tinham, o que elas fizeram? A primeira coisa, tentaram comprar, mas não tinham de vender. Tentaram pedir emprestado, mas falou: não podemos emprestar, porque a medida que nós temos é exatamente para chegar onde ele está. Se a gente emprestar, nem a gente chega, nem vocês. Salvação é individual, mas isso não quer dizer que você só deva priorizar a sua. Quando nós cooperamos com um trabalho missionário dessa envergadura que o pastor Regis Silva faz, nós estamos nos preocupando com a salvação das almas também. A nossa está garantida, não está? E a daqueles que estão lá? Não seja individualista, não seja exclusivista, porque isso é característica de seitas. O que não falta hoje em dia no planeta é seita, irmão. As seitas, elas querem nos tirar da verdade. As seitas querem nos tirar do caminho. Ele quer colocar o seu pé no caminho errado e tirar você deste caminho que Deus já trilhou para você. É por isso que nessa noite Deus manda te dizer: se preocupe com as almas. Se preocupe com aquele que não pôde estar aqui hoje. Aí você pode falar: ele não veio por motivo de força maior. Não existe isso. Isso é uma expressão completamente errada. Porque a maior força está aqui. Não tem força maior do que a do nosso Deus. Mude as suas expressões. Eu não fui por motivo de força maior. Não tem força maior do que esse Deus aqui, irmãos. Existem compromissos que são inadiáveis. Existem compromissos que você não pode mudar, mas força maior não. A força maior é o nosso Deus. Hebreus capítulo 4 versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é a única que é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus hoje está entrando com cura aqui no nosso meio e na sua casa, na sua família, na sua parentela, na sua vizinhança. O médico já sacramentou a morte e os instantes finais, mas Deus manda dizer que não é para a morte, mas é para a glória do nome de Jesus. Tem salvação chegando, salvação física e salvação espiritual, salvação do corpo e salvação da alma.
Quem acredita nisso, levante a mão e profetiza para o teu irmão. Hoje tem salvação física, hoje tem salvação de alma, salvação física. Deus está repreendendo o espírito da morte e os dardos inflamados. A salvação da alma é Deus enviando o anjo com a espada de fogo desembainhada para golpear aquele demônio sujo que está atrapalhando a salvação. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Quem está sentindo a presença de Deus, feche os seus olhos. Feche os teus olhos e adore, exalte, glorifique. Você não veio aqui para assistir culto, você veio aqui para adorar a única divindade que existe em todo o universo, que é o nosso Deus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Aleluia.